Isso. Bota mais para trás, olha lá. Boa noite a todos. É com enorme satisfação que nós, a partir desse momento, abrimos os trabalhos em nome da Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha, do Centro Espírita Allan Kardec de Bento Gonçalves, tendo hoje a grata satisfação de termos o nosso querido amigo e irmão Rogério, que vai abordar uma temática fantástica a todos. Nós queremos saudar a todos os participantes. Queremos saudar aos que assistirão conosco através do canal do YouTube, através da TV Secal e através do Facebook. Então, antes de fazer a apresentação formal do Rogério, para que ele faça depois a exposição, que com certeza preencherá nossos corações e a nossa capacidade de compreensão se ampliará com certeza, nós solicitamos, então, que a Samira faça a prece para nós nos harmonizarmos, para depois passar a palavra ao nosso querido Rogério. Boa noite a todos. É com imensa alegria que nos reunimos novamente, em nome daqueles que buscam esclarecer-se através da doutrina espírita, através dos benfeitores amigos, que nos amparam, que nos acompanham, que nos envolvem neste momento. Convidamos a todos, então, para juntos proferirmos uma prece, unindo os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, na luz que é Jesus. Mestre, querido amigo de todas as horas, nos reunimos aqui hoje para uma vez mais buscarmos a compreensão das leis que regem os dois lados da vida. Te rogamos, Senhor, neste momento, por todos aqueles em quem agora pensamos, encarnados e desencarnados. Te rogamos também, Senhor, por aqueles que estão no enfrentamento de enfermidades, de adversidades, de sofrimentos do corpo ou da alma. Envolve-os, Senhor, dando-lhes o teu bálsamo de amor. Envolve também o nosso palestrante da noite, para que ele seja tocado pelos mensageiros da tua seara, Senhor, e que ele toque os nossos corações. Que o Rogério possa ser envolvido no teu amor e na tua paz. Que assim seja, Senhor. Nós temos a satisfação, então, de termos o Rogério Hipólito Feijó Pereira, que nos oportunizará com essa temática linda, o bem, o mal e o prazer. Rogério é um ceareiro de muitas décadas que nos encanta sempre com a sua simpatia, com a sua amizade e com o seu conhecimento. Que possamos todos nós, na noite de hoje, estarmos com as nossas mentes e nossos corações abertos, recebendo essas preciosidades que, com certeza, como sempre, ele nos traz. Querido Rogério, bem-vindo. E
As câmaras e microfones são teus, querido. Obrigado, queridos, pelo convite. Que alegria a gente poder participar. Eu vou colocar, então, a apresentação. Estamos conseguindo ou não, né? Não, ainda não. Tá, deixa eu tirar essa. Agora foi, né? Foi. Acho que eu vou ocultar essa barrinha de baixo aqui. Bom, então que Jesus, como sempre, né, nos ampare para que a gente possa fazer um trabalho bem produtivo e bem simples, como ele nos convida a viver. A gente vai falar um pouquinho sobre ciclos da neurociência, pouca coisa, mas antes a gente queria falar um pouquinho sobre que a gente sempre ouviu muito isso, fomos criados e a nossa humanidade muito falou sobre a luta entre a luz e as trevas. E Kardec, nas obras básicas, nos traz várias colocações sobre esse assunto. Na Gênese, no capítulo 3, o bem e o mal, ele diz assim: conforme certa doutrina, sempre com aquele carinho de Kardec, da maneira de se expressar, o espírito do mal, criado bom, seria transformado em mal, e Deus, para lhe punir, teria condenado a se tornar eternamente malvado, lhe teria dado por missão seduzir os homens, a fim de lhes induzir ao mal. É aquela doutrina que nós conhecemos bastante de Lúcifer, né? O anjo que estava no céu, um anjo, ele se rebela contra Deus e trava uma luta com os anjos de Deus, e aí se transforma em Satanás, e Deus, para punir, condena ele para a eternidade, ficar como Satanás, ficar no mal, e ele ainda teria a missão de nos seduzir. Então, Kardec, eu acho que, meditando sobre essa colocação, ele diz assim: dentre todas as doutrinas sobre a teoria do mal, esta, sem dúvida, seria a mais racional e a mais injuriosa para a divindade. Até porque Deus é profundamente amor. Jesus vem nos colocar que nenhuma ovelha se perca, que nenhuma vai se perder. Né? Então, jamais haveria esse processo de um demônio eterno, um Satanás eterno. Mas para nós era um pouco confortável essa ideia, porque desde os gregos se tinha as divindades com emoções bastante humanas. Então Hera, que era a esposa de Deus, era extremamente ciumenta. Zeus era extremamente nervoso, então ele jogava raios na terra e fulminava as pessoas. E aí nós éramos tomados pelos deuses, se dizia isso, né? Então, o que acontecia? Eu tomava uma bebedeira daquelas gigantescas, fazia um estrago danado, e alguém dizia assim: mas fulano, como é que tu foi fazer isso ontem? Ah, Dionísio me possuiu. Ah, bom, se Dionísio possuiu, nós éramos tomados pelos deuses. Depois que saiu essa ideia pagã, né, e entrou a ideia cristã, nós passamos a ser tomados pelo demônio, pelos espíritos das trevas, e até hoje nós ainda botamos a culpa nos obsessores, né? Então a gente gosta muito de tocar lá fora a nossa responsabilidade interna. Mas Kardec, naquele brilhantismo dele, no Céu e Inferno, ele nos coloca assim: as doutrinas sobre os demônios prevaleceram por muito tempo. É impressionante se a gente olhar aquela Idade Média, tudo era demônio. E quanta gente foi para a fogueira, quanta gente passou horrores porque era demônio, quantas mulheres feiticeiras foram queimadas porque eram do demônio, e chegava a ter classificação, nome dos tipos de demônio. Nós éramos realmente apavorados e viviam esse processo. Mas hoje, diz Kardec, as observações rigorosas e os estudos experimentais lançaram luz sobre a natureza dos espíritos.
sabe-se hoje que são almas dos que viveram na Terra. Então, aquela ideia de um diabo, de um demônio, pode ter sido um tio, um avô, né, um bisavô, ou nós mesmos, às vezes, somos meio que demônios em determinadas situações, com determinadas pessoas, sofremos efeitos desse. Então, é coisas do ser humano, né? Somos nós, encarnados ou desencarnados, que pertencemos à grande família humana, tanto como o selvagem, o bárbaro e o homem civilizado. E nós onde é que colocaríamos, digamos assim, entre aspas, né, o demônio? No ser humano que ainda está muito barbarizado, né? Ele pode até ter conseguido um pouco mais de cultura, de conhecimento, mas ainda não atingiu a sabedoria, ainda está preso a esses processos. Rapidamente, a gente queria fazer uma colocaçãozinha. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar os 3 elementos que existem no universo: Deus, Espírito e Matéria. Deus nós só podemos sentir, né, e nos extasiar com a beleza e com o seu amor. Espírito, nós dentro da ciência estamos apalpando através das EQMs, através das experiências de vivência de vida passada, através de vários pontinhos. E matéria, tudo que nós conhecemos, embora seja só 4% de tudo que nós conhecemos, é só 4% que nós conseguimos colocar. E a gente queria tentar abordar um pouquinho essa grandeza de Deus rapidamente. Se nós olharmos, é bem conhecido da internet essa imagem, nós temos aqui várias estrelas e aqui no cantinho nós temos o Sol. Quase não aparece, é um ponto, né? Perto de Gama Crucis, de Rigel, de Canopus, Aldebaran, Betelgeuse, que são, a gente chamava, né? A gente sempre teve um ego meio infladinho, então nós achávamos que estávamos no centro do universo e o resto girava em torno de nós, e consideramos até hoje o Sol de quinta grandeza, mas se nós olharmos para essa foto, já dá para ver que nós estamos um pouquinho além de quinta grandeza. Mas essas são estrelas gigantescas, belíssimas, que estão na nossa galáxia. Galáxias são aglomerados de estrelas que orbitam em torno, provavelmente, de gigantescos buracos negros, né? Um buraco negro. E a nossa galáxia, a Via Láctea, possui cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas. A gente não tem ideia o que é isso. E não estamos falando em sóizinhos, nessas estrelas de grande magnitude, de beleza inimaginável. E calcula existirem centenas de bilhões de galáxias. Isso é os 4% que nós conseguimos detectar do universo. Só 4%, tudo isso. E agora, em março, eles localizaram um quasar, que é a formação de uma galáxia, um buraco negro que pulsa, né, a radiação a uma distância de 13 bilhões de anos-luz da Terra. Ele brilha cerca de 600 mil vezes a nossa galáxia, com 400 bilhões de estrelas. Então, a gente não tem a menor ideia da grandeza, da beleza, da imensidão que é a nossa casa, né? Porque eu gosto muito do Francisco de Assis, quando disseram assim para ele: tu vai plantar flores em volta da igreja? Ele diz assim: mas o universo é a nossa casa, né? Já tem as flores. E essa é a nossa casa. E aí, vejam só, nessa estrelinha que é um ponto, naquela figurinha pequena nem aparece, tem um planetinha, né, que não é o mais bonito do sistema solar, e ali se desenvolveu umas bactérias que foram se desenvolvendo, multicelulares, até surgiu um macaquinho melhorado, e nós, que somos macacos mais melhorados. Só que alguns desses ainda estão meio macacoides, meio, né? E aí pegam a coisa dos outros, passam por cima dos outros, ainda são violentos, ainda querem roubar, querem possuir, ainda estão naquela ideia. É interessante que em todos os animais isso existe, peixes, anfíbios, répteis, mamíferos, a criatura que tem o poder, aí ele tem mais poder, ele tem mais prazer, então é o líder, né? A gente normalmente vê isso nos leões, mas não em todos. Nos macacos também tem o grupo, tem aquele que é o poderoso do grupo dos macacos,
Aí toda a família dele tem que ser respeitada. Quando eles passam, todos os outros macaquinhos se afastam para a família toda passar. Ele é o dono da clã toda. E até uma característica interessante, quando eles se cruzam para mostrar que eles não vão atacar, para não serem atacados pelo líder, eles dão aquele sorriso que a gente vê clássico nos chimpanzés. E até hoje a gente passa por uma pessoa e dá um sorrisinho, como nós trazemos isso, né? E alguns desses macacos melhorados ainda têm essa sede de poder, essa sede de... E ainda fazem esse estrago que nós vemos e que nós chamamos de o mal. E eu gosto muito do Chico, quando perguntaram uma vez para ele sobre isso, ele disse assim, é uma minoria barulhenta, porque a maioria quer a paz e a do bem. Mas são eles que nos empurram, que nos incomodam, que nos impulsionam. Eu tenho não nos detendo muito aqui, mas eu tenho muito aquela imagem. Eu estudei em escola marista, estudava no Rosário, em Porto Alegre, depois fui para a PUC, que também é marista, e o Rosário tinha desde o maternal. Eu imagino assim, lá as criancinhas do maternal, que algumas criancinhas ainda são daquelas assim, com uma educação não muito conveniente, ou com manhas, ou com carências, e aí rouba a massinha dos outros, e, e perturba os coleguinhas dentro do maternal lá. Vai se avisar isso para o reitor da PUC, que está vendo uma revolução no maternal? Não, é um processo que vão crescer, vão amadurecer. Então, acho que nós estamos, os espíritos dizem que a Terra é um jardim da infância dentro do nosso universo, e nós ainda temos aqueles que querem roubar as massinhas, que querem ser os tais, mas assim, aquele mais terrível que nós pudermos imaginar, é nem bom muito imaginar, né? Mas espírito trevoso, vai ser um Francisco de Assis. Vai evoluir. Porque Deus está dentro dele fazendo aquele processo e, inevitavelmente, nenhuma ovelha se perderá e todos vamos evoluir. Então, quando nós falamos em treva e luz, não há a menor chance de haver uma batalha entre isso. Apenas a treva é a ausência temporária de luz, mas todos vamos brilhar. Mas Kardec segue colocando essa relatividade do bem e do mal. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. E o resumo que mais me mobiliza cada dia que eu levanto, que é a questão 540 do Livro dos Espíritos, que eu tenho como lei básica de Deus, que é: estamos aqui para crescer e fazer crescer. E essa é a lei: crescer e fazer crescer, co-criar com o Pai, nos desenvolvermos. O homem tem meios, no Livro dos Espíritos 631, para distinguir por si mesmo o bem e o mal, sim, quando ele crê em Deus e quando quer saber. E lá na 621 é muito conhecida, mas onde está escritas as leis de Deus? Pergunta Kardec. Na consciência. Então nós percebemos que aquilo já não é mais legal, e aí então passa a pertencer ao não legal, ou ao que nós chamaríamos de mal. Quando comeis demais, a 633 eu peguei só esse trecho para não ficar muito comprido. Quando comeis demais, isso vos faz mal. Então, vejam, digamos assim, que alguém disse assim, é pecado comer demais. Aí eu vou lá, como 4 lasanhas e fico assim, viu? Deus te castigou. Deus não castigou. Deus é infinito amor. Mas tu tem um tamanho de estômago, tu tem uma capacidade do aparelho digestório. Se tu extrapolar isso, vai dar problema. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos falta. Quando ultrapassais, sois punidos pelo desequilíbrio natural. Se eu desço de um edifício pela janela, eu me quebro pela lei da gravidade. São leis. O mesmo se dá com tudo mais. A lei natural traça para o homem os limites das suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. E normalmente esse é um dos processos que nós mais perdemos, né? O que são as nossas necessidades? O Chico dizia assim: se tu tem um travesseiro para deitar a cabeça e um prato de comida, tu já é imensamente feliz. Mas a gente ainda não consegue saborear a vida, né? Como diz Emmanuel, perceber a beleza que há em torno. Ainda nos fechamos em nós mesmos, criando necessidades fictícias. E sofremos. E aí ele pergunta assim, mas e o selvagem?
que cede ao seu instinto comendo outros homens, comendo carne humana, é culpado? Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. Então, se ele não sabe ainda, não é culpado. E comentário de Kardec diz: as circunstâncias dão ao bem e ao mal uma questão relativa. O bem e o mal é relativo. Agora vamos falar um pouquinho sobre fluxo e refluxo. Essa ideia de vai um pouquinho, retorna, vai um pouquinho, retorna, que se chama método das aproximações sucessivas. Isso dentro da engenharia, da matemática, se tem dentro do cálculo como chegar a um determinado resultado por aproximações sucessivas. E esse mesmo processo vai se dar no ser humano. O pai do behaviorismo e da psicologia comportamental, o Skinner, nos coloca assim: a modelagem de comportamento consiste em reforçar as aproximações sucessivas, tendo por fim um comportamento desejado. Então nós quase conseguimos e caímos. Aí damos mais uma tentada e não deu ainda. E aí nós vamos fortalecendo, criando estruturas, e aí nós conseguimos. É lindo esse mecanismo. Isso em todos nós funciona assim, tanto em termos de humanidade como em termos de individualidade. E através do reforçamento positivo, instalam-se novas respostas. Então, sempre que eu sou estimulado, eu faço mais um esforço. É o mesmo processo do adestramento. O animalzinho, a gente pede para ele fazer determinada coisa, ele faz, a gente dá um torrão de açúcar, né? O meu cachorro dava pastilhinhas, eu tenho um pastor alemão, dava pastilhinhas, tipo pequenos bifinhos, quando ele fazia os comandos para mim. Hoje em dia ele não precisa de bifinhos, eu só chamo, ele vem, senta e faz, e ele adora, né? Aí é carinho, né? Que lindo, que bonito. Esse reforçamento positivo faz que a gente tente, não consegue, tente, aí depois que tenta, consegue, se torna automatismo. Aí é uma conquista, né? E esse processo se dá não só em termos individuais, como se dá na humanidade inteira. Nós conquistamos potenciais, mas não conseguimos seguir isso, nós precisamos meio que tomar um fôlego, assimilar, e aí vamos mais um pouco, aí tomamos um fôlego, assimilamos, e vamos nesse mecanismo de aproximação sucessiva. Então, nós tivemos ascensão e queda, ou seja, conquistamos e diminuímos em toda a história da humanidade, né? Nós vamos ter o Império Persa, fantástico, com todas as estruturas que eles nos deixaram. O zoroastrismo, há 6.000 anos, era um Deus único. Os 3 reis magos da Bíblia que vão visitar Jesus eram zoroastras, ou seja, eram persas, né? E eles nos trouxeram uma bagagem imensa, depois declinou, veio o Império Grego, né, que dominou toda a costa ali do Mediterrâneo, enfim. Aquele século V maravilhoso que iluminou a humanidade com Sócrates, Pitágoras, enfim, Platão. Houve declínio do Império Grego e aí vem o Império Romano com as leis espetaculares, aquele Senado maravilhoso que quem leu A Caminho da Luz vê o encantamento de Emmanuel falando sobre a beleza das leis romanas, da dignidade das famílias romanas, do impulso que eles tinham de crescer no bem e no amor, mas ele inchou e se corrompeu. Então, vejo, há o processo de crescimento e todos nos deixaram coisas. As leis romanas fazem base de quase todas as leis no mundo, né? Deixam um material e depois não consegue sustentar. Então, esse fluxo e refluxo. O Império Português, imenso. Teve uma época que, junto com a Espanha, nós resolvemos dividir o mundo, lembra? 300 léguas de Cabo Verde, nós passamos um malinho, Tratado de Tordesilhas, para lá da Espanha, para lá, para cá de Portugal. O Império Britânico, o Império Francês. Então, todos tiveram esse processo de ascensão e queda, que é uma curva matemática que se chama senoide. E nós somos seguidos na nossa evolução por essa curva. Ela nos mobiliza todo o processo de crescimento, esse fluxo e refluxo, essa ascensão e queda, ou altos e baixos. E assim como tem isso em termos de humanidade, em termos de civilizações, tem em termos de individualidade. Vai ter dias que a gente vai dizer assim, ai, que dia maravilhoso. A gente vai terminar o dia agradecendo a Deus pela beleza da vida, né? Pela grandiosidade que é ser filho de Deus, pelos potenciais que Ele nos dá
mas nós vamos ter dias que nós vamos terminar com a cara no almofado. Por que que eu fiz isso? Como é que vai acontecer aquilo? Faz parte. Esse faz parte do nosso mecanismo. Nós conquistamos, aí meio que damos uma caidinha, depois vamos mais um pouco, depois damos uma caidinha. Tem dias que a gente nem é pelo que a gente fez. A gente acorda de manhã assim, bom dia, né? Parece assim, né? E tem dias que a gente quer quebrar o despertador, não quebra, porque daí tem que comprar outro. Passa a manteiga no pão, no café da manhã, ele já cai no chão de boa, que diz, é hoje. Né? Esses dias, e todos nós passamos por isso, André Luiz nos diz, é o dia das semeaduras perigosas. Então, se eu estou naqueles dias assim, que tudo está dando errado, como diz André Luiz, nem fala, ou nem olha, porque a gente vai poder dizer assim, ah, fulano, vai me desculpar, mas eu queria te dizer, e a gente pode magoar profundamente alguém, pode semear terrivelmente, tem o dia que nós nos controlamos mais. Mas vamos ver então alguns ciclos dessas senoides que nós passamos, física, emocional, intelectual. A neurociência diz que nós temos ritmos longos, o animal tem hibernação e já se estudou monges que podem meditar por semanas sem se alimentar, sem tomar líquido. Eles entram, diminuem todo o metabolismo e entram nesse processo, quase uma hibernação, e depois retornam quando querem. Nós vamos ter ritmos curtos, que são os nossos do dia a dia, respiração, sono, ritmos elétricos, e ritmos circadianos, que são ritmos de 24 horas a partir de um relógio biológico. Então, rapidamente, para nós não nos determos muito, que não é o escopo da palestra aqui, né? Mas ritmos elétricos, né? Nós vamos ter no nosso cérebro uma variação de 40 a 70 milivolts, o que vai dar mais ou menos uma variação de 40 milivolts, e vejam as ondas ali assim, né? Constantemente no nosso cérebro. Nós vamos ter o coração também com pulsações, vamos ter a parte do sistema nervoso periférico também com pulsações. Vamos ter os ritmos de sono e vigílias ligados a essa glândula espetacular, só ela já são várias palestras, a pineal, mas vamos nos deter na parte mais básica dela. Quando entra a luz, ela se inibe, quando cessa a luz, ela começa a produzir a melatonina, que vai para a corrente sanguínea e cede o nosso sistema nervoso e nós adormecemos, dando o nosso ciclo de sono e acordado. E é bem conhecido já as ondas ali, nós temos ali em amarelo alerta, né? Depois no verde relaxado, e no azulzinho claro nós começamos a dormir, e aí essas ondas vão desculpe, no azulzinho claro nós já estamos dormindo, elas vão se acalmando, e ali o REM é Rapid Eye Movement, são movimentos rápidos dos olhos, nós estamos em sono profundo no azul claro, mas parece que nós estamos acordados, como se fosse as ondas amarelas ali. O que acontece? O que se descobriu? Que nesse momento nós estamos classificando todo o nosso aprendimento diário, escalonando, arquivando os processos, fazendo todo o processo de aprendizado, assimilando os processos emocionais. É como se nós, a cada noite, olha que lindo isso, a cada noite limpássemos a nossa mesa, limpássemos nossa área de trabalho para no dia seguinte, vamos de novo. Né? Então, às vezes, a gente pode chegar no final do dia, não foi exatamente aquilo que nós queríamos. Né? E diz, puxa, aquele momento eu disse aquela coisa que não foi legal, ou eu comi daquela maneira. Pai, me ajuda para amanhã começar de novo e acertar nesse processo de aproximações sucessiva. E a gente ganha de presente um novo amanhecer. Reseta o que passou e vamos tentar de novo. A cada dia nós temos esse perdão do Pai e esse convite. Vamos tentar de novo. Os ritmos circadianos, que são muito estudados pela neurociência, muito pesquisados, e ainda temos muito que aprender, respondem também à luz e à escuridão, mas mesmo removendo os ciclos claro, escuro, os animais continuam com seus ritmos encefálicos, ou seja, descobrimos que nós temos um relógio cerebral que são regulados por genes relógios. Isso vai estar lá no hipotálamo, uma partezinha do hipotálamo, aquela partezinha vermelha ali, que é o núcleo supraquiasmático, é um relógio encefálico trabalhando com todo o nosso processo hormonal, com todos os nossos mecanismos internos,
para a homeostase do corpo e regulação do nosso corpo diariamente. Então, não é só o cérebro, parece que todo o corpo dá uma resetada e vamos tentar de novo. Olha que lindo esse mecanismo, né? Nós vamos ter ciclos hormonais. Todos os dias, os níveis de testosterona de um homem aumentam de manhã e caem à noite. Os indicadores também podem sofrer variações de um dia para o outro. Então, é um ciclo belíssimo também. E essas flutuações hormonais podem causar sintomas como depressão, fadiga, alterações de humor. Veja que interessante, hora está lá em cima, hora está lá embaixo. Nós vamos ter os ciclos hormonais femininos, muito conhecidos nos momentos de euforia, ou nos momentos, algumas, quando menstruam, no período menstrual, ficam mais irritadiças. Então, são ciclos, e veja que, olha essas curvas aqui. Nós constantemente somos regidos por essas curvas, né? Dentro ainda voltando aos ciclos circadianos, nós vamos ter os períodos de temperatura corporal. 6 da manhã é a temperatura corporal mínima, e as nossas avós já diziam 6 da tarde, quando a gente estava gripado, não, essa é a hora da febrezinha, né, que se dizia. Mas, às vezes, olha o desenho também dessa curva. O que nós estamos falando? Da senoide. E assim, então, como nós temos essas pequenas senoides a dirigir todo o nosso processo metabólico, nós vamos ter as senoides dos estados emocionais. Alegria, paz, felicidade, ou tristeza, depressão, infelicidade, bem e mal, ou estar bem ou estar mal, ou estar no bem ou estar no mal, dentro dessa relatividade do bem e do mal. Então, como é que a gente podia ver essa relatividade? Vamos supor que eu sou um índio, lá na tribo, né, extremamente dedicado, desde pequeno aqueles índios esforçado, dedicado, que fez todos os rituais, todos os aprendizados que a tribo me deu, e agora eu já sou um grande guerreiro e a minha tribo está sendo ameaçada. E eu vou à luta contra o inimigo e venço o inimigo, né? Consigo defender a minha tribo, venço o inimigo, e por tradição da tribo eu tiro o escalpo do meu inimigo. Comigo eles não iam ter muita chance, mas com os outros, né? Eu tiro o escalpo do meu inimigo. O que significa isso? Eu volto para a tribo vitorioso. E esse ponto, o que é? Eu estou no bem. E, portanto, estou cheio de prazer. Eu vou chegar na tribo e vou passar a noite dançando, agradecendo aos deuses, agradecendo aos espíritos da tribo pelo auxílio. Eu vou estar em harmonia com o cosmos, em harmonia. E quanto mais escalpos eu pendurar na frente da minha tenda, mais eu vou ser considerado na minha tribo, por eles e por elas, principalmente, porque isso é algo evolutivo em nós, esse processo, essa necessidade. Então eu vou estar bem. E vou estar no bem, porque eu vou estar com os amigos espirituais que nos assessoram, os deuses, enfim. Mas vai ter um momento em que eu vou ser derrotado. E para não me tirar o escape, eu vou ter que correr e fugir. Eu vou voltar para a tribo mal. Isso vai ser a derrota. Isso vai ser um grande desprazer. Então, vejam, é um processo lá tribal muito antigo. O bem vai me dar prazer e o mal vai me dar desprazer. Eu vou sofrer por não ter conseguido. Só que nesse processo de scalp, derrota, vai ocorrer em determinados momentos que a tribo vai invadir e vai escalpelar meu filho, vai escalpelar meu irmão, vai escalpelar meu melhor amigo, minha esposa. Eu vou ser escalpelado lá numa outra vida, de novo esse processo, e eu começo, vejam só, eu começo a perceber, poxa, esse negócio de escalpo não é legal. Olha o aprendizado. E ela passa a viver na minha consciência agora. Escalpo não é legal. E eu evoluo e abandono totalmente o escalpo. Eu agora não sou mais aquela curva amarela, eu sou essa curva vermelha. E ali o escalpo passa a ser um antigo prazer que agora pertence ao mal. Nem pensar em fazer escalpo, né? O que antes era um bem, agora é mal. Veja que interessante essa relatividade no processo que nós estamos evoluindo. Eu agora já sou civilizado, né? Cristão, quem sabe espírita. E o que é o bem para mim? O bem para mim agora é o amor, a bondade, a compreensão, a doçura.
Isso é o bem para mim. Scalpo está completamente fora de cogitação. Mas ainda vive lá dentro de mim o velho índio. Porque nós trazemos ainda esse processo, nós estamos indo e retornando, assimilando, aprendendo. Então ainda tem resquícios do velho índio lá dentro de mim. E tá um domingo de manhã lindo, daqueles lindos que a gente acorda às 7 da manhã e combina com a esposa, vamos fazer um passeio bacana, passar o dia fora, fazer um passeio bonito, e toca a campainha. Às 7 da manhã, toca a campainha, a gente vai abrir a porta, a sogra. Vim passar o dia ver como é que tu tá cuidando da minha filha. Uma alegria, né? O que o meu lado espírita vai dizer? Compreensão. Agora, o que o índio dentro de mim vai dizer? Escalpo. Né? Veja que interessante esse mecanismo. É claro que eu não vou pensar num escalpo, né, na acepção da palavra, mas eu posso pensar, eu posso usar esse processo como uma cara feia, posso dizer palavras duras, olhares desconcertantes, e aí se eu baixar para esse nível, aquilo que era o prazer ferir e destruir o inimigo, passa a ser um sofrimento, e aí eu vou ficar irritadiço, eu vou estragar o meu domingo, eu vou ser infeliz porque eu desci na minha curva. Isso é natural a todos nós, isso é um processo humano, isso, né? Esse mecanismo de compreensão ou cair por processo do antigo prazer e que agora não nos dá mais prazer. Esse é um mecanismo interessante. Ele era um prazer e a gente tende a ir, só que agora ele se transforma em sofrimento. Então, por exemplo, assim, eu busco, não, eu vou ter uma vida bem saudável, né? Que é o meu objetivo, mas aí vem a gula. E quando eu vejo, eu como feito um animal. O antigo prazer. Né? Ah, não, agora eu vou ajudar as pessoas. Eu li que o Chico Xavier saía de madrugada para visitar as pessoas, de noite ele ia, eu vou, né? Que coisa linda isso. Mas só que agora mesmo não vai dar, porque eu tenho que fazer aquilo, tenho que arrumar aquela outra. E o velho egoísmo fala mais alto. E sempre que a gente cai nesse processo, a gente sofre. Porque a gente já estaria sendo convidado para um outro patamar, e a gente cai para o patamar anterior. Não, de agora em diante eu vou ler aqueles livros, eu vou, né, vou controlar todo o meu processo, que legal, vou fazer exercício, vou ter uma outra vida, né? Coisa boa levantar cedo, né, e mexer o corpo. Só que hoje, né, ontem eu fui dormir tarde, e aí, a gente sofre, aí dá aquela angustiazinha, assim. Então a gente fica nesse processo, né? Ora no convite do bem, ora está no mal. E se a gente olhar os pontinhos verde, amarelo com amarelo, lilás com lilás, dá uma circunferência. Então, o que é uma senoide? É um movimento de uma circunferência. É como se nós estivéssemos sempre andando em círculo. Ora eu estou bem, ora eu estou mal. Ora eu estou bem, ora eu estou mal. E isso vai ficar eternamente se repetindo. Né? Isso seria um horror. Né? Graças a Deus existe a lei do progresso. Kardec nos coloca no Livro dos Espíritos. O mesmo se dá com tudo mais. A lei natural traça os limites para as necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Bem-aventurados os aflitos que percebem que estão indo para o mal e podem retornar para o bem. Então, vejo lá embaixo, eu estou com aflição, sofrimento. Né? E aí, quando eu estou nesse processo, sabe, a coisa está ruim, a vida está começando a ficar ruim, o relacionamento com o esposo, com os filhos está ruim, o relacionamento do trabalho está ruim a vida. Aí eu faço um esforço para sair. Aí eu começo a tomar passe, eu começo a ler aquele livro que há horas eu estava para ler e não li, agora eu estou lendo aqueles livros de espírita, eu começo a cuidar da minha alimentação, eu começo a rezar, né? Eu exerço a minha vontade para empurrar a minha curva para fora dessa zona de dor. E aí eu faço esse esforço e eu empurro, né? E ela sobe, e aí vai, mas parece que vai perdendo a vontade, vai caindo e passa a dor, volta eu a ser a mesma coisa. E cada vez que eu repetir as mesmas ações, eu vou ter os mesmos resultados e eu vou ter o convite da dor lá adiante de novo. A neurociência evolutiva nos fala que a vontade
ela está ligada à recompensa. A recompensa gera a vontade. Então, a força de vontade, ou seja, a alavanca da vontade, pode ser a fuga da dor, né? Então, eu estou com um processo de dor, eu tenho que fugir, e aí eu me mobilizo, eu estou lá na caverna, bem confortável, né, com a minha esposa, né, enrolado nas peles lá. Por mim, eu ficaria lá o dia todo, os dias todos, mas começa a dar dor de barriga, de fome. E aí eu tenho que ir à luta, né? Ou a busca de prazer. São as duas alavancas da vontade no nosso processo evolutivo. Então, o que acontece? Quando aperta a situação, que estou sofrendo, aí eu resolvi ir para a casa espírita, tomar passe, resolvo ler os livros, resolvo começar a rezar, eu estou fugindo da dor. E aí eu consigo empurrar minha curva para cima. Só que o que acontece depois que passa a dor? Fim da dor, fim da vontade. Começa a cair a vontade e eu caio novamente. Isso é natural em todos nós, esse mecanismo, né? Então, o que eu precisaria? De uma vontade constante. Se eu conseguisse conquistar uma vontade constante, mesmo depois que passasse a dor, eu estaria empurrando a minha curva para cima e estaria saindo. O que nos fala isso? As aproximações excessivas, o reforçamento possessivo lá de Skinner, né? Então, por exemplo, aquele mecanismo de saúde gula vai acontecer assim: eu sou muito possessivo porque o meu filho é a minha mulher, ela só faz o que eu quero, é a minha mulher. E eu começo a compreender assim: não, mas não é teu filho, não é as tuas coisas, não é a tua mulher. E eu começo a deixar de ser assim, e aí eu percebo, puxa, porque quem deixa de ser possessivo se torna livre. Que legal isso, né? Ou não vai dar certo, que horror, as coisas estão acontecendo. E aí eu começo a compreender os mecanismos da vida e me torno mais leve, com mais alegria, ódio, mágoa, né? Ai, não, não sabe o que ele me fez. E aí eu começo a perdoar e percebo assim, puxa, como é bom tirar esse veneno do coração, né? A ansiedade de poder, porque a questão geopolítica do mundo, quando eu vejo as pessoas assim discutindo essa questão, né, da nova ordem, eu digo, só falta chamar Jesus e dizer, pô, Jesus, tu está fazendo tudo errado. É isso que nós estamos dizendo, né? Porque há um governador e há um amparo, e tudo está sendo extremamente controlado e amparado e limitado de acordo com as nossas necessidades. Quando a gente percebe isso, nós entregamos a Deus e vamos fazer a nossa parte em paz. Se nós dissermos assim, Senhor, o que eu faço? Ele diz assim, vai lavar roupa direitinho, vai lavar louça direitinho, vai ler o teu livrinho, vai fazer a tua palestrinha, vai fazer a tua parte. Porque foram aqueles 12 apóstolos, cada um fazendo a sua parte, que iluminaram a terra com o amor que Jesus deixou. Se cada um fizer a sua partezinha, entregue a Deus, o nosso exemplo vai ser muito mais poderoso do que a nossa falta de fé. Então, a vontade superior vai estar ligada a prazer no bem. Nosso amorzão, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Deteste o mal e apegue-se ao bem. Olha que lindo isso do Paulo, né? Deteste o mal e apegue-se ao bem. Então chega, não quero mais ser aquela criatura velha, não quero mais ser aquela criatura que deu, né? Eu quero agora o bem. Regozijai-vos. Eu, quando li essa primeira vez, eu fui para o dicionário. O que é regozijo? Gozo intenso, satisfação imensa. E a frase era regozijai-vos em Jesus, que ela também é traduzida por alegrai-vos, mas não é tão rico como regozijo. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Esse é o prazer que vai nos impulsionar. Então, quando nós passamos a meditar diariamente no bem, nós começamos a perceber a beleza do cosmos, que nós pertencemos a esse cosmos, e esse cosmos passa a penetrar em nós, harmonizando todo o nosso ser físico e espiritual. Nós começamos a caminhar com muito mais leveza, com muito mais compreensão dos mecanismos da natureza, com muito mais calma, porque nós somos eternos. Calma, não tem pressa, uma coisinha de cada vez, não tem ansiedade, tem que fazer, não. Uma coisinha de cada vez, sem se deter. Assim que eu sempre sinto a natureza, é tão doce ver assim, essa coisa suave, bela, mas que não para de evoluir, sem se deter. E a serenidade.
que o Pai nos passa sempre e nos ensina a viver. E esses são valores que vão nos impulsionar ao prazer constante no bem. O prazer, com muita disciplina conquistada, vai fazer que a gente consiga empurrar a nossa curva, e agora nós não somos mais a curva vermelha, nós somos essa curva azul. Nós realmente agora, porque conseguimos manter aqueles vetores empurrando para cima, deixamos de ser aquela criatura velha vermelha e somos aquela criatura azul. Ainda temos umas áreas a trabalhar ali, mas já tivemos um ganho de evolução e, consequentemente, um ganho de paz. Que lindo isso, né? Buda, Jesus mandou vários emissários, né? E aquele século 5 e 6 antes de Cristo, ele veio Buda. Ao mesmo tempo de Buda estava Sócrates na Grécia. Então, os luminares. Ele dizia que as 4 nobres verdades, né? Existe o sofrimento, a razão dos sofrimentos é o desejo, o apego, a posse, o desejo tem que ser o que eu quero. O cessar do sofrimento é o não desejo. E o quarto, nobre verdade, são os 8 caminhos que levam ao cessar do sofrimento, que é muito semelhante à postura cristã também, atitude correta, olhar correto, pensamento correto, sentimento correto, enfim. Mas eu pensava nessa questão do não desejo. Como assim não desejo? E fui compreender, claro, com nosso amorzão. Na prece mais singela e mais fantástica que existe, foi a prece que ele nos deixou. Seria uma palestra inteira, você já deve ter ouvido muitas palestras só sobre essa prece. O Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E eu queria tirar só 2 frases. Seja feita a vossa vontade. E a nossa oração diária tem sido, Senhor, que a minha vontade seja a tua vontade. Que o meu desejo seja o teu desejo. Para que, como dizia Jesus, eu e o Pai somos um. Que nós possamos o máximo possível, dentro da nossa pequenez. Mas aí a gente relaxa, porque a gente se entrega ao Pai e saboreia toda a mensagem, todo o caminho, que ele nos diz, vai por aqui, vai por ali, faz isso, faz aquilo, calma, mais depressa. Harmonia com o Pai, quando seguimos a vontade do Pai. E no final do Pai Nosso tem a segunda frase que eu queria salientar: livrai-nos do mal. O que é o mal aqui para nós compreendermos? Estacionar no processo evolutivo. O Emmanuel, no livro Consolador, ele diz assim: dor é estacionamento. Todo o universo evolui. Se tu para, o universo te empurra. Mas se tu caminha no trilho do amor, não vem a dor. É natural que ainda nós vamos estar nesse processo de vai e vem, mas nos livra, Senhor, de cair nos velhos hábitos, de estar estacionado nos velhos processos, que não seja necessário de novo a dor para nos empurrar. Livrai-nos do mal. E quando ele está sozinho no horto, esperando que no dia seguinte, no amanhecer, ele ia ser preso, ia ser crucificado, e os apóstolos todos dormem, ele começa a orar pelos apóstolos. E olha a oração dele: Senhor, santifica-os na verdade e na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. E Emmanuel nos coloca assim: é significativo observar que o mestre não pediu regalias e facilidades para os continuadores. Não recomendou o Senhor Supremo situasse os amigos em palácios encantados do prazer, nem os ilhasse em privilégios particularistas. Olha que lindo isso. Ao invés disso, suplicou ao Pai para que o santificasse na condição humana. Que amor, né? Não nos referimos a recompensas banais de periferia. O que é esse santificar? Destacamos o engrandecimento espiritual, a iluminação divina, a nobreza espiritual, a lucidez
e a perfeição redentora. E como diz Emmanuel, inacessíveis ainda ao entendimento comum. Mas é para onde nós estamos caminhando, é para onde o Mestre ora por nós, porque ele sabe que nós vamos para esse caminho. Nenhuma ovelha vai se perder. Isso é que é lindo. E ainda eu gostei muito da continuação dessa passagem, que ele diz assim: e eu não rogo somente por esses, os apóstolos. Não rogo somente por esses. Olha que amor, já naquele momento, sozinho no Gólgota, ele ainda reza por nós, mas também por aqueles que, pela sua palavra, nem era por ele, pela palavra de Deus, olha o amor dele, hão de crer em mim. Que somos nós agora aqui, comentando sobre essa palestra e falando sobre Jesus, somos aqueles que agora acreditamos em Jesus e seguimos Jesus, e ele pede para que nós não estejamos em palácios de facilidades, mas sim santificados na nobreza espiritual, na lucidez, na perfeição redentora. E nasce com Jesus na terra o amor. E como nós falamos, a neurobiologia já conseguiu localizar que na nossa evolução nós temos duas forças de vontade, ou alavanca da vontade: a fuga da dor e a busca do prazer. E para espanto começa a surgir, nascer na criatura humana, uma nova força muito mais poderosa, que se consolida em alguns e está se consolidando em muitos e vai se consolidar em todos. O amor. O amor que ama por amar, que serve por servir. Ama não para fugir da dor. Serve não por busca do prazer, mas amar por amar. Isso impulsiona a caminhada daqueles que começam a seguir Jesus. Amai-vos como eu vos amei. Como é que ele nos amou? Sem esperar nada em troca. Amou por amar, porque amar é a lei da vida. Chico Xavier diz assim: não esperar nem a inteligência do próximo. Eu acho linda essa frase, não esperar nem a inteligência do próximo. Amar por amar. Todos, incondicionalmente, não é amar esse, mas aqueles. Todos somos irmãos mais novos, mais velhos. E se nós somos irmãos mais velhos, nós temos a responsabilidade de amar mais ainda o irmão mais novo e auxiliá-lo. E aí nós ganhamos não só o ganho de paz, mas o ganho de paz com Jesus. E diz André Luiz, nenhum sentimento no mundo pode traduzir. E nesse processo de nós passarmos a nossa curva para cima, nós vamos passando, e se nós formos falar ela mais perfeitamente, não é só uma questão de passar para cima, mas cada vez que nós passamos, nós estamos nos engrandecendo, nós estamos evoluindo, nós estamos aumentando os nossos lobos frontais, nós estamos aumentando a nossa sensibilidade, a nossa percepção. O que acontece aqui se nós ligarmos ponto? É uma nova curva, a curva da espiral, ou a espiral da evolução. Nós estamos, na verdade, evoluindo. E olha que lindo esse processo de evolução. Nós éramos uma amebinha lá, depois fomos ser lá um réptil, né, um anfíbio, até chegarmos a um macaco. Agora imagina chegar para um macaco e dizer assim, não, tu ainda vai participar de grandes estruturas da literatura, belas obras, ou de músicas clássicas lindíssimas, encantadoras, de descobertas nas ciências espetaculares. O macaco vai olhar para nós e dizer assim, banana. Porque ele não entenderia nada disso. Então, nós estamos agora como seres humanos, mas que grandeza nós temos pela frente que estamos sendo convidados e nem imaginamos. Né? Leon Denis, nesse livro espetacular, O Problema do Ser, do Destino da Dor, diz que Jesus nos atrai nessa espiral do crescimento. Por ele atrai para si todos os pobres seres retardados, ainda atrasados nos antros das paixões, os espíritos presos à matéria. Eleva-os e arrasta-os na espiral da ascensão infinita, que é a espiral da evolução. Então, são processos de aproximação sucessiva. A gente vai um pouquinho, toma um fôlego, calma. Nós somos eternos.
respira fundo, lê um bom livrinho, ouve uma boa música, e tenta mais um pouquinho, e aí de novo, respira fundo, ouve uma musiquinha, dá uma caminhada, dá uma tentada, e vamos de novo mais um pouquinho. E assim nós vamos indo de grau em grau, e claro, vai chegar lá um momento em que a gente dá uma trancada. Eu preciso fazer aquele regime, eu preciso fazer exercício, ou às vezes mais complexo, alguém nos faz algo muito grave e eu preciso perdoar. E aí aquilo aperta no coração, queima por dentro, de não, fulano, não, perdoa, não, porque fulano não, porque tu não sabe o que fulano me fez, a gente sofre até que, tá bom, eu perdoo. No momento que a gente quebra o ciclo, lá vamos nós de novo, galgando passinho por passinho e crescendo com alegria. Nessa espiral infinita, desse universo, essa casa maravilhosa que nós temos para evoluir, crescendo com Jesus. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Era isso, então. Muito obrigado. Acho que o nosso tempinho esgotou, então. Muito obrigada, Rogério. Sempre é maravilhoso te ouvir nessa união que tu fazes entre a ciência, entre a filosofia, mas principalmente trazendo Jesus até nós, dessa maneira como tu te referes ao nosso amorzão, aquele que nos conduz, aquele que nos orienta, aquele que nos governa. Nossa, como nós assim podemos nos expressar da leveza das tuas palavras, nos propõe a cada vez nos melhorarmos mais. No YouTube, os nossos amigos te agradecendo enormemente pelos conhecimentos, por esses momentos maravilhosos que tu trouxeste para nós. Imensamente agradecidos, Rogério. Coisa boa, querida. Ilumine sempre nessa tarefa de compartilhar conosco os teus estudos, as tuas compreensões dos ensinamentos de Jesus. Muito obrigada, querido. Eu que agradeço de coração, que todos moramos no coração aqui um dos outros aqui. Que tu possa sempre nos iluminar com esses ensinamentos trazidos de uma maneira tão próxima de nós, tão imediata, a cada um de nós alcançarmos essa proposta de evolução que há 2000 anos Jesus já nos chama. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, queridos. Agradecemos também a todos os nossos queridos companheiros de lives das segundas-feiras, solicitando a todos que compartilhem esse link, que possam também estender esses ensinamentos a tantas outras pessoas tão necessitadas nesses tempos difíceis que estamos passando. Obrigada a todos. Rogério, não sei se tu gostaria de complementar alguma coisa, de falar para todos que estão te ouvindo, que todos eles estão solicitando gratidão, bênçãos para a tua vida. Obrigado de coração a todos. E eu acho que a mensagem que os amigos nos pedem sempre é de muito otimismo, muita esperança, porque é inevitável que todos vamos evoluir, que todos vamos desabrochar. Já passamos por muitas guerras, por muitas revoluções, por muitas lutas, mas tudo dentro desse cadinho para nos convidar a nos desprendermos das ilusões, das inúmeras necessidades quiméricas, falsas, que nós criamos, as bobagens, não quero isso, não quero aquilo, e que estacionamos, né? Quando nós podemos ser tão felizes como filhos de Deus, eternos, já caminhando essa eternidade. E principalmente nós espíritas, nós cristãos, com a bênção de já ingressarmos nessas fileiras do amor e de sermos trabalhadores do bem. Eu tenho uma frase que me marca muito de André Luiz, e eu conheci ela antes de existir a internet, já naquela época me marcou, então agora em épocas de internet mais ainda.
ele diz assim: o comentário em torno do mal é ainda e sempre o mal a se multiplicar. Então, vamos vibrar o bem, né? Vamos trabalhar no bem, vibrar o bem, semear o bem, espalhar o bem, ser o bem, porque esse é o caminho que nós já estamos chamados, e já graças ao Pai, mesmo com as nossas imperfeições, já podemos estar trilhando. Era isso, então. Rogério querido, mais uma vez, nosso carinhoso abraço e nosso profundo agradecimento. É uma satisfação enorme te ouvir sempre. Que bom. Tenhas uma ótima noite, nosso grande e carinhoso abraço mais uma vez, extensivo à nossa Carla também, e que tu possas estar conosco em inúmeros momentos lindos como foi dessa noite, encantando-nos como sempre. Obrigado, querido amigo, querido irmão. Um grande beijo no teu coração e uma ótima noite e excelente semana. A todos nós, queridos, se Deus quiser. Obrigada a todos. Então, assim, com essa gratidão, queríamos encerrar os trabalhos da noite, solicitando ao Rogério que encerre para nós com uma prece. Por favor, Rogério. Então, Senhor, nunca temos palavras para te agradecer por tudo que nos dás. Obrigado pela bênção da vida, pela bênção do desabrochar. Obrigado por momentos como esses, em que nos reforçamos no amor e nos objetivos elevados. Segue, Senhor, sustentando nossas incapacidades para que superemos a nós mesmos e nos abramos para Ti. Que possamos seguir nossa caminhada, alegres e serenos, fortes e tranquilos, sempre com Teu imenso amor em nossas decisões, nossos pensamentos, nossas ações, e a Tua sublime paz em nossos corações. Que Teu amor siga abençoando os nossos lares, que esses queridos amigos espirituais que trabalham nessa atividade possam cuidar de nossos lares e abençoar nossos entes queridos, mesmo aqueles que ainda não te compreendem, mas que sintam o desejo de crescerem com alegria. E que nós, Senhor, sigamos simples e gratos a Ti. Muito obrigado a esses queridos amigos espirituais e mais uma vez, muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Grato, Rogério, grato a todos que participaram conosco desse banquete espiritual. Convidamos a todos para que segunda-feira que vem estejamos novamente juntos com mais uma live da AME Serra Gaúcha, com o apoio do Centro Espírita Allan Kardec. Boa noite a todos. Boa noite a todos, boa noite, Fábio, Vitório e Samira. Um beijão no coração de todos. Fiquem com Deus. Amém.